Paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, meus amados, queridos ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo o Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Seja uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos, seja em troca da sua afronta os que me dizem, ha, 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 ha. Folguem e alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Oh, glória. Oh, que maravilha, né? Gente, que manhã linda. Meu Deus. Gente, que sol mais bonito do mundo. Lindo, né? Lindo, lindo sol, gente. Meu Deus. Que dourado. Que amanhecer cheio de paz, né, gente? Os passarinhos louvando. Olha que lindo. Que bonito, gente. Anunciando para nós um sábado perfeito, né? Que seja mesmo, né? Ah, que bonito que é a aurora, que é o amanhecer. Trazendo tanta esperança, né? E também aqueles que tiveram uma noite difícil, pessoal. Que agora na manhã a alegria venha aos seus corações. O choro pode ter durado a noite inteira para você,
mas que nessa manhã você seja abençoado, você venha rir, sorrir, você venha receber a alegria do Espírito Santo nesse novo amanhecer. Gente, é um privilégio que Deus dá pra gente de viver, né? A vida, gente, é muito linda, é muito especial. Ainda tem vida aí? Ainda tem um fiozinho de esperança, de fé? É isso, a gente tem que se agarrar, né? Na esperança. A gente viu também que esse Salmo de Davi, essa oração, ele expondo diante de Deus os seus sentimentos, seus pecados, né? As suas amarguras e também a sua confiança. Tá, eu estava meditando no dia e lembrando que hoje é sábado, né? O sábado a gente tem que sempre lembrar, nunca podemos esquecer do sábado, porque o Senhor estabeleceu como estatuto perpétuo, viu? Estatuto perpétuo. Por isso que tem muita gente fadigada, estressada, cansada mentalmente, fisicamente, porque não obedece à voz de Deus, né? O papai trabalha, ele trabalha até agora, o Senhor Jesus disse, pelo fato dele ter colocado o sol, né? Mandado ar para a gente respirar, tá trabalhando, né? Produzindo comida, tá trabalhando. Mas, gente, a gente nunca podemos esquecer que o Senhor Jesus, ele não veio abolir. Ele veio ensinar a gente como que a gente deve cumprir a lei, né? Fazendo coisas boas, principalmente para nós, para depois para o próximo, né? Orar, ensaiar hino, viu, gente? Quanto tempo faz que você não ensaia um hino, hein? Você está muito distante. Você não sabe o que é pegar uma Bíblia na mão, né? Você está preocupado que você vai sair, fazer um churrasco, passear com a família, isso você está preocupado. Olha, lembra do sábado. Descansa. Descansa, certo? E busca Deus. Porque se a gente não descansar, o mal jaz à porta, né? Quantas pessoas estão aí desenvolvendo sistema nervoso, cânceres, né? Por conta do estresse, né, gente? Então é isso. Então, olha aqui, a gente estava aí dando início aqui na palavra, que o salmista, ele escreveu a oração, né, dizendo assim, ó, a respeito do texto áureo, o texto-chave diz, Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livro dos males, entendeu? É necessário a gente fazer orações, né? E ele disse assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, como é horrível você estar falando com uma pessoa e a pessoa pega, vira as costas para você e nem dá atenção naquilo que você está falando. Ignora. Não é verdade? A gente se sente tão triste e mal, né? Não é verdade? Viu? Mas hoje em dia tem o Zap, né? Talvez você mandou uma mensagem para a pessoa e a pessoa visualiza e nem responde para você. Não é ruim, né? E depois a pessoa não responde, sabe o que você faz? Você liga e liga. E a pessoa não te responde. Você se sente ignorado, né? Desprezado. Dói dentro da gente, não é?
porque você não teve resposta. Mas, gente, aqui está dizendo que Davi orou ao Senhor e ele esperou no Senhor com paciência. Eita palavrinha, não? Com paciência. Oh, meu Deus. Pessoal, essa palavrinha é uma palavrinha que se a gente pudesse tirar com a mão da gente, a gente tiraria e agiria da nossa forma. A minha paciência acabou, não é verdade? Quantas das vezes a gente diz isso? Eu não tenho paciência. Eu já vou estourando mesmo, eu já vou resolvendo mesmo e acabou, né? Essa palavrinha aqui, essa virtude, muitas das vezes a gente quer esquecer dela, né? Esperar com paciência, os dias vão embora, as horas vão embora e a gente tá aqui esperando, né? Mas, gente, é incrível, né? A gente olhar para dentro da Bíblia e ver que os irmãos têm algo para passar para a gente, né? Ele disse assim, eu esperei com paciência. Eu esperei em quem? No Senhor, né? E o que aconteceu quando ele olhou, o que aconteceu quando ele esperava com paciência? Ele sabia que a resposta ia chegar. Ele não sabia quando, né? Aconteceu que Deus inclinou os ouvidos para ouvir a voz dele. Ouviu o clamor dele. Olha, gente, a perseverança na oração. Gente, Davi, ele sabia que cedo ou mais tarde Deus ia fazer alguma coisa. E ele teve essa experiência. Ele sabia que Deus tinha inclinado os ouvidos para ele. Ele sabia que Deus estava escutando o clamor dele. Mas não estava respondendo até o momento. Gente, isso acontece com a gente direto, né? E como eu disse, a palavrinha paciência é a que a gente tem que buscar muito. Porque nós, gente, oramos e oramos. Levantamos de madrugada, buscamos a Deus. Oramos de manhã, à tarde, oramos na igreja. Fazemos tantas orações, né? E aí a gente não quer que Deus demore para responder, não. Né? A gente quer que Deus seja logo rapidinho, né? Imediato. E sabe o que acontece, gente? Muitos têm andado para trás, têm desistido de consagrar, têm desistido de ir para a casa de Deus louvar Ele, porque diz assim que quanto mais ora, quanto mais ora, parece que Deus está longe, parece que Deus toma distância, parece que quanto mais consagra, parece que Deus fica mais distante. E muitos têm desistido. Tem muitos fracos, muitos doentes na fé, muitos voltaram para trás por conta, gente, que não tem mais paciência de ficar esperando a resposta de Deus. Pessoal, as coisas estão desse jeito. Muitas das vezes a gente se põe assim nesse rol, né, de pessoas que quer ver acontecer, né? Não tem paciência de esperar. Porque Deus, gente, é igual aquela mãe que está fazendo comida,
que demora para soltar comida, né? E a gente não pode ter pressa não, senão a gente come cru e quente, não é verdade? Só que também, a hora que termina aquela comida de mamãe, ai meu Deus, que maravilha, né? Por mais simples que seja. E Deus, gente, também, mesma coisa. Às vezes ele fala assim, eu vou tardar um pouquinho essas de bênção, porque eu quero fazer o melhor. Eu tenho que resolver outras coisas para poder dar certo aqui pro meu filho, né? E aí, então, por isso que às vezes Deus demora para responder. Não que ele não está ouvindo, não que ele não está analisando se vai fazer bem ou mal para a gente. Não, é Deus, ele trabalha fielmente para os seus. E pode ter certeza que ele ouve e ele se inclina, gente. Se inclina. Sabia que Deus levanta do trono muitas das vezes para se inclinar? Sabia disso? Para os seus filhos, gente, né? Nós, esses que estávamos com nossos pés num lago horrível de charco de lodo. Nós mesmos. Que a gente andava tão errante, tão vacilante, né? Tão distante dele, desobedecendo, caminhando com nossas próprias pernas espiritual, achando que tinha todas as razões, né? E Deus, então, ele nos tirou desse lamaçal do pecado, do charco horrível de lodo, e colocou os pés da gente bem numa rocha, que é o Filho dele, Jesus, né? E firmou nossos pés, nossos passos. E ele agora vai abandonar a gente? Agora ele vai deixar de inclinar os ouvidos dele para ouvir o nosso clamor? De forma nenhuma, gente. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Sabe quando uma pessoa ela encontra um passarinho desprotegido, talvez até machucado? O que essa pessoa faz? Ela leva em casa, cuida, não é? Com todo o zelo, com todo o carinho. E vai desprezar depois? Não, vai continuar cuidando, não é? Depois que ele sara, que cria suas penugens, que cria suas asas fortes, ele vai abandonar? Não, ele vai continuar cuidando, até ele poder voar sozinho, né, gente? Então, nosso Deus, gente, olha o que ele fez pela gente, né? Ele firmou nossos pés, tirou a gente lá do lago horrível, né? Daquele charco de lodo. Porque, que charco de lodo? Aquele lugar, aquela vida que a gente tinha, né? A gente não pode esquecer disso, não. A gente tem que lembrar de onde Deus tirou a gente. A gente não pode esquecer de jeito nenhum. De forma nenhuma. Do que Deus fez por nós. E ainda, além dele firmar os nossos pés na rocha, ele colocou na nossa boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Né, gente? Que coisa mais maravilhosa a gente poder louvar, né? A gente poder cantar, né? Oh, que maravilha! Ensaiar um hino, levar na grande congregação para muitos ver e adorar junto, né? Ai, como traz alegria e felicidade para a gente poder exaltar o Senhor hoje com um hino novo na nossa boca. Porque antes a gente não tinha um hino novo, né? A gente tinha músicas mundanas, a gente curtia músicas internacionais, que a gente nem sabia a tradução, e ali a gente estava louvando Satanás sem saber,
né? E ainda sabe que tem muitas pessoas hoje que participam das coisas de Deus, da igreja, mas gosta muito de curtir aí uma música mundana, né? Está louvando a dois senhores, né? Isso não é agradável. O Senhor Jesus disse para a gente escolher a quem a gente vai seguir. Ou a gente segue o mundão, Baal, Mamon, ou a gente segue a ele, né? Porque quando a gente estava no charco de lodo na mão de Satanás, quem que nos resgatou foi o Senhor. E agora a gente vai virar as costas para ele, vai sujar a boca de novo, né? Sujando a boca com músicas mundanas, com músicas sensuais, com músicas que exalta a sofrência, exalta essas coisas horríveis, que não traz nenhum fruto, né? Só traz amargura e lembranças ruins, né? Mas hoje o Senhor colocou em nossos lábios hinos de louvores, hinos bonitos, hinos edificantes, né? Glória a Deus. Bem, pera lá. Muitos verão isso, essa transformação linda, maravilhosa, e temerão a Deus e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e os que se desviam para a mentira. Então é isso, as pessoas têm que ver em nós a transformação. As pessoas têm que ver em nós que a gente já não é aquela pessoa que andava nas trevas. Agora nós temos a luz do Senhor Jesus, né? E também é feliz, aqui está dizendo bem-aventurado o homem. Bem-aventurado significa muito feliz, que põe no Senhor a sua confiança. Está entendendo? Feliz é a pessoa que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos e nem os que desviam para a mentira. Gente, porque nem Deus tolera as pessoas que desviam para a mentira. Como é horrível você conviver com uma pessoa que ama a mentira, né? Você tá ali conversando, confiando, e a pessoa está usando de engano com você, com mentiras. Ah, Deus fala aqui, ó, que feliz é o homem que confia em Deus e que não respeita os soberbos mentirosos. Pessoas soberbas mentirosas não são dignas de respeito. Não dá, né? Pessoas que se desviam para a mentira não são dignas de respeito. Não é digno. O Senhor diz para nós tomar cuidado, né? Porque quando a gente perceber que a pessoa ela é mentirosa e ela não quer ser liberta disso, a gente tem que vigiar, tomar cuidado mesmo, para que a gente não venha embaraçar os nossos pés, né? Então, feliz é o homem que põe em Deus a sua confiança. Aqui está escrito no verso 5 assim, ó. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Ah, que coisa mais maravilhosa, né? Então, muitas são as maravilhas de Deus, né? Grandes são os pensamentos de Deus,
A gente gostaria muito de continuar anunciando, falando das maravilhas de Deus, mas são muito, muito mais do que a gente possa contar, né? Não dá para enumerar as bênçãos de Deus, seus pensamentos, suas criatividades, seus planos, o que a gente pode contar, o que a gente consegue, a gente vai contando, vai passando para os irmãos, para nossos familiares, né? Glória a Deus, né? Deixa eu ver mais aqui o verso 12. O verso 12 está dizendo assim: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Olha, gente, males sem número me têm rodeado. O salmista falou isso, não falou? O salmista falou que ele estava rodeado, gente, de tantas iniquidades. Isso aí a gente tem todo dia, né? A gente sabe que o mal está ao nosso derredor, mas graças a Deus que o Senhor tem nos guardado, né? Então a gente orando a Deus, esperando no Senhor com paciência, e a gente tem certeza que o nosso Senhor é o nosso escudo, nossa fortaleza. Escudo, você sabe o que é escudo, né? Sobretudo, a gente tem que tomar o escudo da fé, com o qual a gente poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus abençoe a todos, que essa palavra venha de encontro com as suas necessidades. Um forte abraço, um sábado abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus.